E aí, galera, estamos começando mais um dos nossos podcasts. Aqui quem fala é Ana Carolina. Primeiramente, não esqueça de curtir o nosso canal, escutar os nossos áudios que estão no YouTube e curtir nossa página no Facebook. Lebudes! Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Oi, eu sou Ana Carolina, Júlia, Karen e Tabata. Então, gente, no programa de hoje vamos falar sobre a mediunidade e temos hoje uma convidada especial, a Cris. Oi, prazer, viu? Vou adorar tagarelar. E para começar falando sobre o programa de hoje, o que é mediunidade? Bem, gente, segundo o livro dos médiuns, ele diz aqui que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Para complementar o que a Tabata disse, no livro Mediunidade, Tudo o que Você Precisa Saber, do Richard Simonetti, ele diz que a mediunidade, em sua expressão mais simples, trata-se da sensibilidade à influência do mundo espiritual. É o sexto sentido que nos coloca em contato com o mundo dos espíritos, assim como o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição nos colocam em contato com o mundo dos homens. Podemos concluir que o médium é aquele indivíduo, né, que está no meio entre o plano terreno e o plano espiritual. Só que todos nós somos médios. Então, Nia, mas dizer só isso não tira nossas dúvidas, porque quem tá ouvindo pode falar assim, mas eu nunca senti nada, nunca ouvi nada, nunca vi nada, então como eu sou médium também? Então, por que uns desenvolvem e outros não? Eu acho que essa é a questão que a gente deve focar mais agora e a Cris pode nos ajudar a falar sobre isso. Então, gente, nessa questão realmente eu acho que existem muitas dúvidas quando a gente só afirma que todo mundo nasce médio, mas por que uns desenvolvem e outros não desenvolvem, né? Nem todo mundo vai desenvolver, vai ter um grau de mediunidade igual a do outro, até porque a gente já sabe que isso vem do plano espiritual, né? Já vem de uma programação. Então, lá, quando a gente está lá e está programando essa reencarnação, muitas vezes a gente vai se propor a vir como médium, né? Porque a caridade nos ajuda muito a cumprir as nossas dívidas pretéritas. Muitas vezes até compulsoriamente a gente vai vir como médium, mas nem sempre eu vou desenvolver a mesma mediunidade que você. É igual um pintor. Tem pessoas que pintam de uma forma, um dom que nasce com aquela pessoa, um músico. Nem sempre o músico vai saber pintar, o pintor vai saber tocar. Tem muitas pessoas que são médias e não vão desenvolver e vão fazer muito mais do que um que está indo para o centro, está sentando na mesa, mas de repente está longe do pensamento do grupo. Do pensamento do grupo. Tem muitas pessoas que vão para o centro, não tem vigilância, fora da caridade, e muitos outros que não vão para uma mesa, não tem uma mediunidade ostensiva, que a verdade é essa, estão fazendo muito mais do que o que tem. Então essa questão é isso, acho que vai de grau de evolução de cada um. Isso acontece até em todos os segmentos, que às vezes tem até aquelas charges que a pessoa vai em algum determinado segmento e fora dali não faz nada pelo próximo também. E aí também tem a questão, acho que assim, já pensou, se todo mundo nascesse com o dom de dar passividade, é necessário, acho que meio que para ter um equilíbrio e para utilização do plano superior, a gente tem um que vem com um dom da psicografia, tem outro que vem com vários tipos de mediunidade. Todo mundo também acha que mediunidade, as pessoas no senso comum é só a passividade. Então por isso as pessoas também pensam, eu não sou médium. Porque eu não dou passividade, não dou comunicação. Espírito. Não, a pessoa pensa mais na comunicação. E até o ver também. Aí acha que não é, porque a questão
televisiva trata muito isso, em filmes, em novelas, quando aborda, enfatiza essa questão. Parece que existe somente isso. Ainda no livro do Richard Simonetti, ele diz que todos temos sensibilidade que nos habilita a receber influências espirituais. Mas nem todos, entretanto, somos suficientemente sensíveis para produzir fenômenos mediúnicos. Como a Cris e a Júlia falaram, elas falaram da questão de mediunidade ostensiva e passividade. Como eu não sei se vocês têm conhecimento desses termos que a gente usa na doutrina espírita, eu vou explicar rapidinho um pouco sobre o que é. A mediunidade ostensiva é quando o médium tem uma sensibilidade maior para sentir a presença dos espíritos, para dar as comunicações através da fala, através da escrita. É quando o médium tem a facilidade também da visão, quando ele já desde pequeno, desde novo, ele já vê os espíritos. Um exemplo dessa mediunidade ostensiva é Chico Xavier, que desde pequeno ele já via, depois começou a psicografar. E até no Correio Espírita, num artigo, eles falam que a questão de que, segundo eles, a mediunidade ostensiva seria aquela que nem quem é o agente do fenômeno, tipo Chico, e quem testemunhou as psicografias, por exemplo, citando Chico, podem duvidar que haja a influência dos espíritos, que haja a presença da mediunidade ali. Bem, e a gente também falou sobre passividade. A passividade, ela é mais conhecida pelas pessoas pelo termo incorporação, que é quando você fala pelo espírito. Só que a gente vê como um termo errado, porque o termo incorporação dá a entender que o espírito entra na pessoa, entra no médium. Como no Ghost, aquela cena que o cara entra lá naquela médium. Um exemplo é esse, que é a visão que se tem de incorporação. Só que não é bem assim que acontece. E tem todo um processo diferente. É aquela questão de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Há uma aproximação do espírito com o médium para que ele possa fazer a transmissão do pensamento, da mensagem dele. E ele não entra dentro do médium. Então, por isso que no espiritismo a gente usa esse termo, que é a passividade. Até porque o espírito não toma totalmente conta do corpo, porque o médium, ele tem plena consciência do que está sendo passado para ele, né? Ele tem todo um filtro, ele não, joga tudo assim que a pessoa for, a mensagem que está sendo falada para ele. Ele tem plena consciência daquilo que está sendo dito para ele, quando ele passa a mensagem, ele tem todo um preparo, né? E um filtro. Mas a gente também deve lembrar que nem todos os médiums têm esse filtro. Isso que eu ia falar agora. Esse é um médium estudado que, no caso, desenvolve essa mediunidade, porque tem médiums que às vezes nem lembra o que falou. E não é o certo, né? O certo é você desenvolver e estudar, ter o controle e filtrar o que o espírito tá passando pra você. Você não pode chegar simplesmente falar um monte de besteiras. E as pessoas nem sempre no começo, e até o que faz algumas pessoas se assustar, é essa questão de não ter o controle, que o controle você vai ganhando com o entendimento, com o estudo, com o desenvolvimento da sua mediunidade. E aí eu queria saber da Cris, como é que foi esse início dela, como foi essa questão de ter o controle das mensagens passadas? O início não é fácil mesmo, precisa estudar bastante, precisa ter vigilância. Eu lembro que o meu início, quando comecei a manifestar, né, ter essa mediunidade ostensiva, como a gente chegou a falar já um tempo atrás aí, foi difícil a beça, era como se o irmão realmente tomasse conta do meu corpo e eu não respondesse pelos meus gestos, pela minha voz. E quando você escuta alguém falando pra você assim, olha, isso daí você tem que estudar, que você vai conseguir. Você pensa que é loucura. Você pensa assim, como é que eu estudando, como é que eu lendo, eu vou conseguir controlar meu braço, eu vou conseguir controlar minha voz, eu não vou me jogar no chão, eu não vou cair de joelho e nem rasgar minha roupa. Você, no início, você pensa, eu tive esses pensamentos, é a minha experiência que eu tô passando pra vocês. Mas incrivelmente, conforme você vai lendo, você vai estudando o livro dos médiuns, o livro dos médiuns mais importante até nessa questão, ter esse controle dessa filtragem,
eu não sei como acontece, mas que você começa realmente a ter um autocontrole, você começa. E realmente é através dos estudos, porque você começa a ter uma ideia de como você vai lidar com aquele irmão. A tua sensibilidade começa a aguçar, você começa a entender se é um irmão que está necessitando de ajuda, ou se é um irmão que quer passar uma mensagem positiva, um espírito mais evoluído. Você consegue sim, gente. Então, assim, um conselho que eu dou para todo mundo que está começando é: não deixe de estar do lado de literatura que possa te levar para frente em relação à mediunidade, principalmente o livro dos médiuns. E é legal que quando você começa a estudar, parece que dá um clarão assim, né? Parece que você sobe uma escadinha, você sobe, né? E você vai subir. Até a sua prece, quando você tá mediunizada, parece que melhora. Porque, claro, não é você, é um espírito ali que tá te auxiliando. Mas tudo fica muito esclarecido, é bem legal. Eu me lembro uma passagem no início quando eu comecei, né, a desenvolver a mediunidade. Eu me lembro que teve uma vez que um irmão me desencarnado, ele me jogou no chão, assim, no meio do centro que eu tava, numa reunião pública. Eu caí de joelho e falava um monte de coisas, sabe, assim, loucas. E o dirigente, ele falava assim, na frente de todo mundo, ele falava assim: levanta! Você tá aí porque você quer. O irmão, ele não tem controle sobre você. Você levanta agora. E eu pensava assim, porque eu não estava apagada, né? Tinha os meus sentidos. Eu pensava assim: quem é ele para gritar assim comigo? Como? Se eu pudesse levantar, eu tinha levantado, mas eu não consigo. Minha perna tá presa no chão. E conforme você vai estudando, você vê que ele não estava errado. Você consegue levantar, mas a questão é a sua cabeça, não é o seu físico, é a sua mente. E isso é só com os estudos, gente. Você controlar o que o espírito está emitindo pra você. Porque na cabeça do espírito ele não conseguia levantar, ele estava preso. E aí, se você não deixar o seu pensamento mais forte de que não, eu posso, eu consigo, e você mesmo que trabalhar a comunicação com ele, não, irmão, nós conseguimos. E Cris, desde quando você é médium, você tem essa sensibilidade desde pequena? E há quanto tempo você tá no espiritismo? Desde criança eu tinha sonhos e tudo mais, sempre fui um pouco mais sensível, mas minha família era da igreja católica, né? Entrei para fazer primeira comunhão umas 5 vezes, eu nunca consegui terminar, nunca, não, eu achava horrível, eu falava: mãe, me tira de lá, eu não quero ficar lá. Minha mãe me colocava todo ano, ela me colocava para fazer. A esperança que mudasse de ideia, você eu não saía, vai. Eu não consegui fazer, não fiz. Na igreja católica eu só me batizei e bebê, de resto, não. Mas, e sempre comecei a ler Lisíbia. Eu acho que todo espírita, no início, cai na Zíbia Gasparetto. É impressionante, né? Mesmo não conhecendo o kardecismo, eu já gostava de ler a Lisíbia e acreditava naquelas coisas ali, eu já me simpatizava. Mas eu acho também, igual a gente fala muito da igreja evangélica, né? A maioria vai pela dor, né? A maioria, quando tá muito mal, vai lá e aceita Jesus. O espiritismo não é muito diferente, não é geral, mas a maioria das pessoas que chegam até o espiritismo sofreram uma perda. É uma regra, repente, né? Não é regra, mas assim, é uma regra aconteceu comigo. É uma regra que tem exceções, né? Tem exceções, mas comigo foi bem assim, né? Você sofre uma perda e você fica tão desesperado que você quer ouvir um consolo, uma palavra de consolo. Você vai numa igreja, você vai em tudo quanto é lugar que te manda. Eu acho que não é nem que se dizer uma regra, é que tem que te arrumar um meio pra te levar até lá. Você não vai sem, tipo, se a sua família já não é, se sua família toda é igual a sua que era católica, vai te impulsionar aquela religião. Agora, se não é, como você vai chegar lá? Sua família é católica, como você vai chegar ao espiritismo? Então precisa que haja alguma coisa que faça você chegar até lá. E aí eu comecei a desenvolver minha mediunidade mesmo, desenvolver há 12 anos, né? Quando eu comecei a frequentar o centro espírita que frequento até hoje. De acordo com o que a Tabata falou explicou, né, a mediunidade ostensiva, há vários tipos de mediunidade. E, Cris, quais são os tipos de mediunidade que você vem trabalhando nesses 12 anos? É engraçado também, porque esse desenvolvimento da mediunidade não depende da gente, né? A gente não decide assim: eu vou ser médico psicofônico, eu vou ser médium vidente. Você não vai depender muito da tua natureza, né? Do que você propôs na espiritualidade, os irmãos que estão dispostos a trabalhar com você. Eu comecei, tem a intuição, todos nós no início a gente tem essa intuição muito forte, né? Acho que todos nós somos médiuns intuitivos, na verdade, basta a gente prestar atenção nisso, né? Não deixar achar que é simplesmente uma ideia vaga e passageira. Né?
comecei a desenvolver a mediunidade psicofônica, né, a tal incorporação, né, para que eles entendam, porque a gente vai falando assim, psicofônica ou passividade ostensiva, vamos colocar um termo que as pessoas possam entender. E depois de algum tempo, um ano e meio mais ou menos, após eu assistir uma conferência de uma médium que fazia psicografia também, quando eu voltei para o centro que eu frequento, eu comecei a desenvolver a psicografia também. Mas volto a dizer, gente, 12 anos de centro não é nada em relação à experiência. Eu tenho muito que estudar ainda, sabe? Tem muitas dúvidas ainda. Eu acho que o médium vai ter dúvidas o tempo inteiro, né? Durante toda a vida dele, né? Eu não sou médium vidente, eu não vejo, mas a minha intuição é muito forte, então muitas vezes aparecem lembranças na minha cabeça de alguma situação, mas eu não vejo. Então, assim, hoje eu sou a médium da incorporação, da psicofonia e da psicografia. E nessa questão que você falou também, Cris, que a gente nunca sabe de tudo, né? Da mediunidade. Nunca. Porque eu acho que mediunidade é um tema tão abrangente, é tanta coisa que não tem como nenhuma pessoa chegar e falar assim, eu sei tudo sobre mediunidade. Nunca vai saber. Mas o que tem, como você lida com a tua mediunidade, o seu autocontrole, e isso realmente também demanda tempo. A gente nunca vai saber tudo de mediunidade, mas a gente consegue ao longo do tempo e com muito estudo ter um pouco de controle sobre nós, mais certezas, porque nós médiuns, a gente não pode dizer que somos mais seguros, porque não somos. A gente sempre vai cair em certas inseguranças e isso só vai ser elucidado com o estudo, gente. E volto a dizer, a gente precisa estudar muito, com muita seriedade, para poder cumprir nosso plano aqui. A Cris falou da psicografia, só pra gente relembrar a questão. Pra quem não sabe, é o que o Chico fazia, que é escrever as cartas e transmitir o que o espírito quer falar para alguém, para algum ente ou para reunião, através de cartas. E a questão que a gente está falando que existem vários tipos, a gente não tem como falar de todos os tipos aqui nesse programa, então a gente vai deixar na descrição desse vídeo, e aí quem quiser ler. E Cris, pra você, como é ser médium? Como você lida com isso? Gente, eu acho até que vocês vão rir, mas ser médium, pra mim, é me lembrar constantemente quanto eu erro, me lembrar constantemente que eu não sou perfeita, ter dor na consciência de quando a gente faz algo que a gente depois fala assim, poxa, não é legal, eu não tô dando um bom exemplo pro irmão. Eu, pelo menos, ainda erro muito na vida. Às vezes você tem sentimentos ruins, de raiva por alguém que faz alguma coisa com você, e um monte de coisa assim com familiar, porque a gente não é perfeito, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente está recebendo uma graça, né, de ser médio. A gente sabe que a gente precisa dar o exemplo até para os irmãos que estão próximos a gente desencarnado, mas nem sempre a gente consegue. Então ser médio é isso, é você toda vez olhar e falar, eu errei, meu Deus, deixa eu consertar, não é esse caminho que eu tenho que seguir. E já é uma evolução muito grande, né? Porque você já sabe que está errando e sabe que por você querer cumprir essa missão, querer continuar na mediunidade, aprendendo cada vez mais, você vai estar sempre tentando melhorar, né, a tua vida. E tipo, a mediunidade é uma forma assim muito da mais pura caridade, sabe? Porque você tá dando o seu tempo pra poder ajudar outras pessoas. Porque tipo assim, a mediunidade não é uma coisa assim, nossa, eu fui presenteada, não, meu Deus, não, eu sou top de linha, exato, tipo, eu sou a melhor de todas, A chique, não veio tipo, doente pra ser médium, vamos deixar no ombro. Nossa, eu sou melhor do que todo mundo, tô aqui, ó, tô passando na frente de todo mundo. Não, porque a gente também tá aqui pra ajudar todo mundo e a gente não é, só porque eu sou melhor, eu sou top. Isso pra fins lucrativos, também, né? Igual isso. Teve até aquela novela, O Astro, que o cara começou a subir pra cabeça, vou fazer vários shows pirotécnicos pra poder ganhar dinheiro. Uso indevido, né, da mediunidade. Deixa eu agora fazer uma pergunta pra uma de vocês, gente. Fazer uma pergunta pra quem tá começando, não tem tantos anos assim, mas também tem uma mediunidade ostensiva, pra eu entender também como funciona na cabeça dessa pessoa, né? Porque eu sei como foi comigo, né? Então a Aninha, ela frequenta o mesmo centro que eu, e eu sei que ela trabalha já como médium. Eu queria saber, assim, como é a tua experiência, como você se sente em relação à tua mediunidade, se tem insegurança, se você não tem, como é pra ti? Como você falou, eu tô há pouquíssimo tempo, né? Eu tô há em torno de 4 anos que eu tive o conhecimento real assim, da minha mediunidade, que eu comecei a estudar, a trabalhar aqui, desde o momento que eu soube que eu era médium, que eu passei por uns problemas, eu fui na casa do moço que organiza o centro espírita e ele acabou falando que eu era médium, que eu tava com os probleminhas e que eu tinha que estudar e
ou que eu tinha que estudar ou trabalhar. Isso se eu quisesse, se eu me comprometesse. E foi o que eu quis. Eu falei, não, eu quero fazer isso. E eu tenho muita gratidão por esse trabalho. Eu agradeço muito por eu poder ter esse compromisso, poder ajudar os espíritos e também a me ajudar, que é o principal. Mas eu ainda tenho muito que estudar. Como a Cris falou, o médium tem que estar em eterno aprendizado. E você acaba mesmo vendo os seus erros e você pensa assim, poxa, eu tenho que dar o exemplo, né? Eu lido com espíritos e é muito complicado, porque pessoas, assim, seres humanos encarnados, você olha assim, você pode mentir. E pro espírito você não pode mentir, porque é questão de pensamento. Então você não pode ser falso ou forjar qualquer coisa. O tempo todo trabalhar na moral. E é isso, é muita gratidão que eu tenho por esse trabalho. Então, para finalizar, eu acho que a gente poderia ouvir a Cris, o que ela pode colocar para quem está escutando. Na verdade, eu já agradeço a oportunidade, gente, que vocês me deram aqui para conversar, né? Foi uma conversa muito saudável. Dizer que o que a gente quis mostrar aqui com esse programa, né? O programa de hoje é que sem estudo a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Isso vale para nossa vida profissional. Imagina para a nossa vida espiritual, né? Nós somos seres humanos e errantes, então principalmente quando você começar a desenvolver a tua mediunidade, você precisa ter na cabeça de que você não vai ser perfeito. E como a Karen também disse, né? Você não acha que você é melhor do que ninguém porque vem com a mediunidade, porque é uma responsabilidade muito grande. Então não é para ninguém se achar superior a ninguém porque é médium ou porque uns são médios assim, outros são médios assado. Já deu para vocês entenderem que todos são médios e cada um vai desenvolver sua mediunidade conforme o plano da espiritualidade, né? Então, gente, a gente vai encerrar o programa. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, divulguem, escutem. Curtam a página, o canal. Então, galerinha, um grande beijo pra vocês. Eu adorei estar aqui. Não percam o próximo programa sobre música espírita. E que todos vocês possam ter um ótimo dia. E pensem bastante no que a gente conversou hoje, porque isso vai ajudar muito na evolução de todo mundo, tá? Beijinho pra todos. Nego Dentes!